Bom, na realidade eu gostaria só pelo menos de expor um pouco da minha opinião pessoal a respeito do que eu penso aqui. Até porque, né, eu quero fugir pelo menos só um pouquinho, tá, a respeito do assunto. O que acontece? Daqui a pouco, no dia 19 de maio, tá, no mês que vem, vai fazer um ano que entrou ao ar um dos piores finais de séries, tá? De pelo menos de séries, pelo menos que eu tenha visto, pelo menos na minha vida até aqui. Muita gente fala que o pior final de uma série foi o final do Lost. Eu particularmente discordo disso, não acho que o final do Lost tenha sido ruim, tá? Pelo contrário, até porque eu nunca achei o Lost uma série tão maximizada, pode-se dizer assim, tão bem construída. Mas o que é algo totalmente diferente daquilo que a gente falava, daquilo que eu falava, daquilo que eu pensava, pelo menos. Porque assim, ó, quando Game of Thrones surgiu, ele era só mais uma série da HBO. Que nem aquelas séries escrotas que tinham lá, que atravessaram a década de 2000, como True Blood, por exemplo, tá? Mas ele foi se transformando numa série grandiosa, porque os livros do R.R. Martin são muito bons, tá? E muito contundentes, tá? Em relação aos personagens e ao destino dos personagens, tá? Embora eles tenham cortado alguns personagens que existam nos livros e que tenha melhorado um pouco melhor a versão para a série. Mas nada disso, nem mesmo a supervisão do Martin, salvou a série daquilo que foi o pior final, tá? Para todo mundo que assistia a série, tá? Praticamente em todo o seu auge, né? Que foi de 2016 para cá, 2017 para cá, né? Porque antes a série era totalmente ignorada pela maioria dos críticos, né, que não viam nem pé nem cabeça, tá? E a descreviam como simplesmente uma trama ruim da era medieval, como eles mesmos falavam, né? Não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também. Eu vejo que o que aconteceu com a série é o seguinte, ó. Na minha opinião, tudo começou a dar errado quando eles começaram a perder a essência da série, que é a carnificina, tá? Por exemplo, quando os personagens principais se reúnem lá com Jon Snow, que do nada se tornou o protagonista, ele não era o protagonista da série, o Jon Snow, tá? E decidiram ir lá e salvar e capturar um dos zumbis gelados, né? Desse, desse tiozão aqui, né? Desse tiozão. É, cadê? Cadê? Mas que droga. Desse tiozão aqui, né? Então, assim, um dos zumbis subordinados desse capacho desse tiozão aqui, pro pessoal simplesmente pra mostrar pra Cersei, né? Que era uma vadia louca, que na realidade o pessoal precisava disso para que eles juntassem as suas forças, né? E construíssem um exército poderoso contra os zumbis, né? Poderia ter sido feito melhor aquilo? Poderia, tá? Mas eu achei um desastre. Uma coisa muito engraçada é que naquele episódio, o Rei da Noite, que é esse tiozão com chifres pontudos na cabeça aqui, tá? O Rei da Noite, ele decidiu lançar uma lança justamente no dragão que tava voando, né? E não no dragão que era o Viserion, né? Agora o outro dragão, aquele que estava socorrendo eles no chão, especialmente o Jon Snow, ele simplesmente ignorou. Se eu tivesse que acertar, se eu tivesse no lugar do Regelado, como a gente chama, né? Que ele lembra muito o Regelado do Hora de Aventura, e ter que atirar em um dos dragões, eu teria atirado no dragão que obviamente está no chão, não naquele que está no ar. Tá? Mas muito pode dizer que foi uma demonstração de poder dele, mas foi também muita imprudência dele. Tá? O dragão mais forte da Daenerys não era aquele. Tá? Ele deveria ter visado justamente o dragão mais forte se quisesse demonstrar poder. Muita gente esperou que com a morte do Viserion e com a reconstituição dele como um dragão zumbi, a série melhorasse, né, e pudéssemos ter visto uma boa batalha de dragões, né, no seu esplendor. Mas na realidade tudo isso acabou vindo abaixo, tá? Porque aquele episódio da Batalha dos Dragões, ele foi um episódio muito ruim, tá? Ele foi um episódio muito ruim, muito escuro, lembra muito aquele Aliens versus Predador 2,
que quando lançou eu não consegui ver nada, porque o filme era muito escuro, tá? O que é um problema gigantesco, né? E o que acontece? Tá? Mas o que acontece com a série, tá? E aí eles foram poupando os personagens. Tá? Esse quinteto aí que você tá vendo, talvez tenham sido os únicos personagens, que de fato eram os únicos personagens relevantes, né? O Tyrion Lannister, a Daenerys e o Jon Snow, tá? Eles foram poupando esses 5 personagens para que o público não evacuasse da série, tá? E esse protagonismo exacerbado deveria ter sido só com esses 5, tá? E não com os outros personagens. Por exemplo, a Sansa Stark, né, que não prestou para absolutamente nada no final da série, não teve uma relevância muito grande. Aliás, nem o Tyrion mesmo estava tendo tanta relevância, tá? No final da série. E eles acabaram descaracterizando os personagens, colocando a Daenerys como uma chorona e como uma rainha louca, depois de todo aquele trabalho para construir ela que tiveram. A Cersei também, a Cersei totalmente imprudente, tendo atitudes que ela não teria. Tá? Outra pessoa teria atitudes, por exemplo, como ter um plano B durante a invasão da Cersei, tá? Da Cersei não, da Daenerys lá em perdão, pessoal, acabei mordendo minha língua. Lá em King's Landing, tá? Então assim, ó, não tem como entender muito bem o que se passou por trás. Eu acho que a série sofreu do mesmo problema de uma outra série, tá? Que é essa série aqui, ó, tá? A série foi se alastrando, a situação ficou ainda pior, tá? E hoje se tornou essa aberração aí que é The Walking Dead, tá? Ninguém mais tem medo ou sente vontade de assistir esse lixo aí, porque eles banalizaram totalmente a série, né? Eu digo uma coisa que é certa: ou você termina a série de uma vez, tá? No momento certo e na hora certa, ou você tem que saber como maximizar as coisas. Por exemplo, ou você sabe como você cria a série o começo, meio e fim, você abre novas expectativas para a série no meio, tá? Para não, se não quiser ter o fim, para não desgastar a série, tá? Porque as pessoas vão enjoar, uma hora ou de outras pessoas vão enjoar. As pessoas só não vão enjoar quando a série for bem construída, tá? Bem maximizada, tá? E não aquilo que aconteceu aqui, por exemplo, né? Essa série ela não era bem construída desde o começo, tá? Todo mundo sabe disso, não é uma série bem maximizada, tá? Você coloca novos rumos, você cria novos personagens, tá? Mas você tem que saber inovar se você quiser manter a série e não quiser terminar a série, tá? Mas uma hora você vai ter que terminar a série. Então você, por exemplo, deveria ter eliminado personagens pouco eficientes, né? Como, por exemplo, esse aqui, tá? Para dar boas condições para dar boas condições, tá? E trazer personagens novos, personagens mais interessantes, tá? Precisa saber sim como controlar esse elo, como ter essas duas pontes. Caso contrário, não vai ter condições de alavancar isso tudo, né? De ter um enredo bom e muito menos um final decente. Ninguém mais assiste Game of Thrones, obviamente, né? Já foi-se o tempo, né? É óbvio que o motivo é porque eles insistiram em personagens irrelevantes, tá? Criaram e até mesmo em tramas patéticas, tá? Chegou a se tornar até cansativo. Honestamente, na minha opinião, deveria ter acabado na quinta ou na sexta temporada, tá? Talvez o governador tenha sido o melhor vilão da série, né? Mas, enfim, fica aí a dúvida para vocês, tá? Eu não quero falar sobre isso, tá? Eu só quis falar um pouco disso a respeito para fugir um pouco do tema. Eu vou melhorar muito nas qualidades dos meus vídeos, não muito num futuro não muito distante, mas até lá eu peço que você simplesmente se inscreva no canal, tá? E fique atento às notificações do canal, obviamente. Até mais, pessoal, e muito obrigado por assistirem os meus vídeos, né?